Senhor Jesus, que nos ampara nesse instante, nos dá a inspiração da Tua luz, para que venhamos abrir o coração para a sabedoria do Teu Evangelho. Nos ajuda nesse instante que se segue, para que possamos nos ajudar e ajudar a todos nós que estamos em sofrimento na Terra. Nos ampara com o conhecimento espírita, para que venhamos verdadeiramente conhecer o Teu Evangelho. Olá, meus amigos e amigas de doutrina espírita. Neste encontro de hoje, nós iremos falar mais uma vez do livro Vinha de Luz, nos debruçando sobre o primeiro capítulo, intitulado Quem lê, atenda. Estamos vindo de um outro vídeo que já foi postado anteriormente nesse mesmo canal, retratando um pouco sobre o livro Vinha de Luz, onde comentamos o prefácio Brilhe Sua Luz. Dessa vez nós vamos comentar o primeiro capítulo. Então, para isso, vamos lê-lo com calma e sem pressa. Capítulo 1. Quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 25. Assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas.
raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Então, nesse capítulo de Emmanuel, muito intrigante para o tema do livro, ele vai comentar sobre, evidentemente, o tema que se destaca de maneira rápida é o fato de que algumas pessoas leem o Evangelho e, ao invés de buscar penetrar no espírito da letra, se renovar interiormente, acabam fazendo um processo de crítica, de condenação do processo. Muito bem. Esse é o entendimento básico da mensagem. Agora nós precisamos também, por nossa própria vez, adentrar no espírito da letra para conhecer mais a fundo o processo, para entendermos melhor o que está sendo definido. Recomendo fortemente que você procure nossa fala anterior do Brilhe a Vossa Luz para ver as características desse livro de Emmanuel. Mas, de maneira resumida, nós voltamos a pontuar que todos os livros de Emmanuel, principalmente esses livros de mensagem, eles têm uma concatenação de ideias durante as várias mensagens. Nesse livro em particular, nós temos 180 mensagens que elas estão coligadas por uma única temática. Temática essa que o prefácio aponta. O título do livro ele também deixa bastante evidente sobre o que está sendo tratado. O livro se chama Vinha de Luz. Então, é todo o processo de construção de que existe uma vinha que está sendo cultivado, obviamente, uvas, e que essas uvas vão produzir essa luz espiritual. Por isso, vinha de luz. E aí a gente comentou no prefácio do livro qual seria esse fruto
o que seria cada uma dessas coisas, quais são os elementos dentro dessa analogia de vinha, como ele desenvolve essa ideia. E nós dissemos que isso estaria pulverizado em toda a obra. Esse entendimento iria ser construído ao longo da obra. E aqui ele inicia já esse processo. Então a gente vai voltar agora no capítulo e a gente vai se debruçar sobre alguns trechos em particular, que eu convido o amigo e a amiga que está nos ouvindo a nos debruçarmos para analisar, às vezes, sobre um novo prisma, porque às vezes você já leu esse capítulo, mas não havia feito esse conjunto de considerações. Então, voltemos rapidamente no capítulo. Logo no início, nós temos estes dois parágrafos. Este primeiro parágrafo, que ele levanta uma temática muito interessante, que é a temática das produções humanas. Então, basicamente, no primeiro parágrafo, Emmanuel remete à tendência do ser humano de corromper as próprias produções que existem na Terra. Então, ele fala que quando se trata das produções sagradas, né, normalmente você tem um objeto de perversão dos sentidos. Então, um exemplo fácil disso é o sexo, a alimentação, o descanso. Todos esses são elementos que eles são pervertidos pelos prazeres que essas produções oferecem ao corpo físico. E aí o ser humano ele acaba descompensando, desregulando esse processo. Muito bem, e aí ele vai dizer que existe um processo análogo para as questões do pensamento. Mas vejam que interessante, ele coloca que quando se trata de pensamento, ele não usa mais a palavra produção, como ele coloca aqui em cima, que ele está referenciando produção aqui em cima. Vamos até grifar essa parte. Então, essa produção sagrada, no caso do pensamento, ele vai se referir a fruto. Então, ele coloca frutos do pensamento. E é muito interessante porque o título do livro fala com referência a uma plantação de frutos, né? Uma vinha. Então ele se refere que existem frutos do pensamento. E quais são esses frutos do pensamento? Ele poderia ter citado vários frutos do pensamento. Ele poderia ter citado as pinturas, as obras musicais, as obras de engenharia, mas ele é bem específico. E no segundo parágrafo, vejamos, ele vai falar sobre as santas leituras. Obviamente que aqui ele não coloca de maneira exclusiva uma leitura religiosa, mas o conceito de Emmanuel de santificação, de santidade é muito amplo. Basicamente, ele vai interpretar dentro da raiz da palavra que o processo de santificação é o processo de separação para Deus. Então, aqui é de toda leitura que pode conduzir a Deus. Toda leitura que está reservada à elevação do pensamento. Então, um livro de um físico, ele proporciona isso. Por mais que o físico às vezes acabe negando a Deus dentro do próprio livro, mas o fato de que através do livro você compreende melhor a lei da natureza, você acaba compreendendo melhor a Deus. Então, é desse tipo de obra que Emmanuel se refere. Então,
ele coloca aqui que, dentre os frutos do pensamento, ele destaca bem as obras literárias, as leituras. Lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo Instrução, salvo engano, no capítulo 4, Emmanuel, ele, a partir do meio da mensagem, ele vai voltar muito a reflexão da mensagem para o processo dos livros, dizendo que nos livros nós temos os mais avançados processos de telementação. Então, o que seria esse processo de telementação? É o processo de transmissão do pensamento. Só que transmissão do pensamento, a gente está acostumado somente a pensar transmissão do pensamento em longas distâncias. Como, por exemplo, o WhatsApp, a ligação por voz, as videoconferências, onde você transmite o pensamento, através, obviamente, da imagem, da voz. Os meios são os mais variados. Você transmite o pensamento, só que no mesmo instante de tempo, né, simultaneamente. Aqui a gente precisa compreender que existem processos de telementação que, além de haver um deslocamento no espaço, também há um deslocamento no tempo. Então, pessoas do passado conseguem transmitir mensagens para pessoas que vão estar muito tempo no futuro. E dentro desse raciocínio, Emmanuel coloca que o livro é o processo mais avançado de telementação que nós temos, porque ele consegue refletir o pensamento de espíritos luminares, como por exemplo Sócrates, que viveu na Terra há mais de 2.500 anos, e os pensamentos, os livros de Platão, os livros de Xenofã e assim sucessivamente, eles vão refletir esse pensamento socrático. Os livros de Aristóteles vão refletir o pensamento de Aristóteles. E aí você consegue ter uma interação, uma comunhão de pensamentos, uma certa sintonia mediúnica através da leitura dessas obras, porque você entra em contato com aquele teor de pensamento que o espírito emitiu há muito tempo, só que por causa da sublimidade do espírito deles, esse pensamento é perene, ele permanece. E aí você consegue se comunicar com ele. Então esse é um processo de telementação. E aí nesse próprio livro Pensamento e Vida, ele vai colocar o papel do Evangelho. Que dentro dessa figura, o Evangelho é uma obra riquíssima, porque ela vai refletir o Cristo. O pensamento do Cristo é refletido no Evangelho. O pensamento do Espírito mais desenvolvido, mais evoluído, que já pousou sobre a Terra, que nós conseguimos registrar e que nós somos capazes de compreender. Então, Jesus é esse modelo máximo de evolução que a gente pode conceber. E esse modelo máximo de evolução está refletido, ele está refletido no Evangelho, no texto mesmo. E aí é que está. Aqui nessa mensagem, Emmanuel considera esse Evangelho como um fruto do pensamento. Porque ele é um fruto desse pensamento. E o fruto dos pensamentos são as santas leituras. E aí ele traz o próprio Evangelho. Então, o próprio Evangelho sendo utilizado como processo de fruto do pensamento mesmo. Ele entra dentro dessa analogia de fruto do pensamento. E isso é fenomenal. É mágico esse processo.
Porque aí aquele fruto, a uva que a vinha produz para transformar em vinho, aqui Emmanuel dá uma dica. Essa fruta, esse processo, uma das coisas que essa fruta significa é o Evangelho. E aí, agora a mensagem ela se direciona de uma maneira mais interessante. A mensagem ela está trazendo que dentro da vinha de luz, o fruto pode ser interpretado como o Evangelho. E aí por isso que é vinha de luz, porque quando esse fruto, que é a uva, ela for macetada, ela for fermentada para produzir o vinho, esse vinho vai ser de luz. Porque quem vai ser processado é o Evangelho. E aí nós novamente ascendemos nesse processo. Porque vejam só que ele sinaliza aqui, né? Ele deixa óbvio aqui que esse processo de tomada desse fruto do Evangelho, desse fruto do pensamento que é o Evangelho, você não pode utilizar ele, você não pode destinar ele para sensações renovadas que condigam com recreio pernicioso, com indiferença pelas obrigações justas, e também não é para ser lido para alcançar novidades emocionais, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arema de esgrima intelectual. Então, que é para isso que nós temos utilizado o Evangelho nos últimos milênios. Em uma analogia aqui, falando de fruto, falando desse processo que Emmanuel está querendo chegar, é parecido com aquele ditado, aquela expressão, onde a pessoa pegou a banana, descascou ela, jogou a polpa da banana fora e comeu a casca. Então, quando a gente lê o Evangelho para buscar novidade emocional, para buscar aquele sentimento de reconforto, de conseguir convencer o outro diante de um argumento próprio, de ser um recreio, né? Um passatempo, ou mesmo um material de silício, como algumas pessoas utilizam a leitura do Evangelho para se sentir mal, para se sentir cobrado, quando o objetivo do Evangelho está bem distante disso. É a pessoa que descascou a banana, jogou a polpa fora e comeu a casca. É essa figura simbólica, bem parecido com esse processo aqui. É como se no cacho de uva, a pessoa fosse tirando uva por uva, tirasse a parte da polpa, pegasse a casca e pegasse o caule, e aí fosse processar isso para criar vinho. Ele está num processo de distração, ele está fazendo aquilo dali para distrair. É como a criança que fica futucando com a comida sem querer comer. Ela só fica brincando ali com a comida. Mas Emmanuel ele chama a atenção que o fruto do Evangelho ele precisa ser processado. Ele precisa ser processado para que ele se torne um vinho de luz, porque a vinha é de luz. E esse processamento ocorre dentro de nós. Esse pensamento, ele ocorre, esse ato de fermentação, onde a leitura se transforma em atendimento, como Cristo enfatiza logo no início, onde a leitura se transforma em atendimento, ou seja, atendimento ao quê? À lei de Deus. Então, isso se estende para mais do que o Evangelho, né? Se estende para os textos da doutrina espírita. Se estende para esse texto que a gente está refletindo agora.
Nós precisamos desenvolver técnicas de leitura, estudo, meditação, de tal forma que a gente absorva isso e pouco a pouco, sem espírito de cobrança, sem espírito de querer dar saltos, quando a gente ainda está aprendendo a engatinhar, mas pouco a pouco isso vai fermentando dentro de você. Você permitir que isso fermente dentro de você. Você criar condições propícias para que ocorra essa fermentação. E aí, essa fermentação da mensagem lida, ela vai desenvolvendo, abrindo novas possibilidades para a prática. Porque não vai ser apenas de ouvir a palestra que agora nós fazemos, ou de ouvir uma outra palestra que você vai conseguir desenvolver esse processo. Você precisa tomar por si próprio os textos, você precisa se predispor ao processo de renovação e, para além disso, você precisa trazer essa leitura para um processo de fermentação. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Morro Alto. E em Morro Alto ele vai fazer uma analogia dentro desse processo. Ele vai comparar a vida humana com a vida de uma vaca. E esse conteúdo de espiritualidade maior como o capim. Então você pode até ir lá, arrancar o capim, mastigar e engolir. Mas você necessita, em algum momento, parar em um ponto de repouso, debaixo de uma árvore, de uma sombra, uma brisa fresca, e retornar com esse capim para a boca para ruminar. E aí você precisa efetuar essa ruminação interior, quebrando aquilo nas partes mínimas, se debruçando sobre aquilo, compenetrando-se naquilo, para que aí você seja capaz de digerir. Esse é o processo que fica um pouco por detrás, né? Um pouco por detrás dessa mensagem de Emmanuel, do quem lê, atenda. Por isso que Emmanuel resume de maneira maestral. Realmente, quem lê, que atenda. De nossa parte, nós agradecemos muitíssimo a paciência de todos. Comentamos ligeiramente o capítulo 1 apenas para dar alguns direcionamentos sobre essas questões. E agora nós pedimos a Deus que nos abençoe, nos ajude a toda a humanidade, Senhor, para que finalmente, abrindo o nosso coração para a renovação da vida, possamos ler os escritos da vida do Cristo e atender para o início de uma vida nova. É este o nosso desejo, não só para nós mesmos, mas para a humanidade inteira.